Essas ligações a receptores secundários irão produzir algumas reações adversas, também típicas antipsicóticos de primeira geração. Antagonizar receptores muscarínicos irá produzir perda de acomodação visual, boca seca, além de constipação e dificuldade de urinar. Já o bloqueio de receptores adrenérgicos alfa-1 produzirá hipotensão ortostática, além de disfunção erétil e retardo na ejaculação. E a diminuição e o bloqueio de receptores H1 histaminérgicos irá produzir sedação e também ganho de peso. Então nós vimos que bloquear receptores D2 em todas as vias dopaminérgicas irão produzir não só efeitos terapêuticos, como também reações adversas. E também as reações adversas dos antipsicóticos de primeira geração podem ser produzidas pela ligação inespecífica desses fármacos em receptores secundários além do D2. Nessa tabela nós podemos observar que todos os antipsicóticos de primeira geração, com pequenas diferenças, têm a mesma capacidade antipsicótica, ou seja, a mesma capacidade de antagonizar a resposta D2, de se ligar ao D2 e impedir que a dopamina se ligue a ela. Todos os antipsicóticos de primeira geração têm, em teoria, a mesma eficácia. Entretanto, podemos observar que eles têm capacidades diferentes de inibir os receptores secundários. Por exemplo, receptores alfa, receptores responsáveis pela hipotensão. Quando os antipsicóticos de primeira geração bloqueiam receptores alfa-1, eles irão produzir hipotensão. De todos os antipsicóticos de primeira geração, o que tem a menor capacidade de produzir hipotensão, como podemos ver aqui, é o haloperidol. Com relação ao bloqueio de receptores histaminérgicos H1, podemos observar também que eles têm mais ou menos a mesma capacidade, mas a tioridazina não bloqueia receptor H1. Então, quando os efeitos adversos H1, a sedação, a sonolência e o ganho de peso são um problema para o paciente, a tioridazina parece ser uma boa opção. Assim como o haloperidol, que tem uma capacidade menor do que os outros antipsicóticos de primeira geração para bloquear os receptores H1. E os receptores muscarínicos, também todos eles têm mais ou menos a mesma capacidade de ligação e inibição e bloqueio desse receptor, com exceção do haloperidol. Então, o haloperidol, aparentemente, apesar dele inibir com a mesma potência, com a mesma eficácia, os receptores D2 em todas as vias dopaminérgicas, essas reações adversas, todos eles têm mais ou menos as mesmas, mas a ligação aos receptores secundários são menores para o haloperidol, ou seja, a hipotensão, a sedação e também a constipação são reações adversas que são menos encontradas para o haloperidol do que para os outros antipsicóticos de primeira geração. E temos uma coluna aqui que nós não falamos, 5-HT2A, bloqueio de 5-HT2A. Como nós vimos também no início dessa aula, existe uma teoria que é a teoria serotoninérgica, que mostra que vias serotoninérgicas controlam vias dopaminérgicas. E o bloqueio desse receptor 5-HT2A é importante para o controle de alguns sintomas da esquizofrenia, como nós veremos mais adiante com os antipsicóticos atípicos. Mas podemos ver que mesmo eles bloqueando receptores D2, alguns deles têm uma capacidade mínima de bloquear também receptores 5-HT2A, principalmente a tioridazina, que parece ser o que tem a maior capacidade, inclusive muito semelhantemente à capacidade que tem de inibir D2, ou seja, a tioridazina em teoria poderia ser um antipsicótico de segunda geração. E os antipsicóticos de segunda geração ou os atípicos, como é que eles agem? Então, como nós vimos, os antipsicóticos de segunda geração, além de bloquear receptores D2 da dopamina, também agem no circuito serotoninérgico. Qual é a importância do circuito serotoninérgico no controle dos sintomas da esquizofrenia? Então podemos fazer uma analogia. Para que haja a liberação de dopamina, a serotonina ele vai funcionar como um freio ou como um acelerador. A serotonina vai conseguir aumentar a liberação de dopamina quando for um acelerador, e a serotonina vai diminuir a liberação de dopamina quando ela funcionar como um freio. Isso vai acontecer de que forma? Bem, a serotonina ela pode agir no receptor 5-HT2A, isso vai funcionar como um freio, e pode agir no receptor 5-HT1A e vai funcionar como um acelerador. Então isso já pode nos dar uma ideia de que os fármacos que vão bloquear ou vão estimular os receptores da serotonina poderão frear ou poderão acelerar a liberação de dopamina. E isso é muito importante porque nós vimos que os sintomas
sintomas da esquizofrenia, eles acontecem porque algumas vias dopaminérgicas estão hiperativadas, enquanto outras estão hipoativas. Então, frear quando é necessário e acelerar também quando for necessário parece ser bastante importante. Então, aqui nós podemos ver o que é que diferencia um antipsicótico típico de um antipsicótico atípico. Um antipsicótico típico, também chamado de convencional, ele age exclusivamente em receptores D2 da dopamina, enquanto que os antipsicóticos atípicos também mantêm essa ação em receptores D2 da dopamina, mas agem também em receptores serotoninérgicos, eminentemente os 5-HT2A. Então, os antipsicóticos de segunda geração, os atípicos, eles bloqueiam receptores serotoninérgicos 5-HT2A e dopaminérgicos D2. São os dois principais mecanismos dos antipsicóticos atípicos. E ao fazer isso, eles promovem alguns efeitos farmacológicos. Quais são eles? Eles são mais eficazes no alívio dos sintomas negativos. E nós iremos ver que essa ligação, esse bloqueio de receptor serotoninérgico tem muita relação com a melhora dos sintomas negativos. Também são eficazes no alívio dos sintomas positivos, assim como são os antipsicóticos de primeira geração. Apresentam uma pequena propensão em produzir efeitos extrapiramidais, e isso diferencia bastante os antipsicóticos de segunda geração dos de primeira geração, porque os típicos, eles promoviam uma grande capacidade de produzir efeitos extrapiramidais. Já os de segunda geração promovem uma pequena capacidade de produzir os mesmos efeitos extrapiramidais. E são eficazes em pacientes que são resistentes aos antipsicóticos. Aqui nós podemos ver um diagrama mostrando as principais ações dos antipsicóticos de segunda geração. Quais são eles? A olanzapina, a quetiapina, a risperidona e também a clozapina. Então podemos ver que esses antipsicóticos, eles continuam agindo bloqueando receptores D2. Então eles têm um mecanismo parecido com os de primeira geração. Entretanto, como nós podemos ver, outras ligações também são promovidas por essa classe de antipsicóticos. Eles bloqueiam 5-HT2A, eles se ligam em 5-HT2C, eles se ligam em 5-HT3 e eles também, como os antipsicóticos típicos, se ligam também em receptores muscarínicos, histaminérgicos e também adrenérgicos, ou seja, apresentam reações adversas da inespecificidade de ligação semelhantemente aos antipsicóticos de primeira geração. Então, um dos mecanismos importantes que diferencia os antipsicóticos atípicos é o bloqueio de receptor 5-HT2A. E ao bloquear receptor 5-HT2A, o que nós esperamos é que isso aumente a dopamina nas vias mesocortical e também nigroestriatal. E isso é extremamente importante para a resolução dos sintomas negativos da esquizofrenia. Mas nós vimos anteriormente que a serotonina, ao se ligar em receptor 5-HT2A, isso acaba sendo um freio para a liberação de dopamina. Então, os antipsicóticos atípicos, ao bloquear esse receptor, eles vão bloquear o freio da liberação de dopamina e, por essa razão, vão aumentar a dopamina nas vias mesocortical e nigroestriatal. Como é esse mecanismo? Então, nós podemos ver aqui, vamos olhar para a imagem de baixo, 1 e 2. Aqui embaixo nós podemos ver um neurônio que é serotoninérgico, ou seja, vai liberar serotonina, e esse neurônio, ao liberar serotonina, ela vai agir em receptor 5-HT2A nesse neurônio, que é o neurônio glutamatérgico piramidal. A serotonina se liga no receptor 5-HT2A do neurônio glutamatérgico, ativando o neurônio glutamatérgico, ou seja, ele vai produzir e vai liberar glutamato. Glutamato, como nós sabemos, é um neurotransmissor excitatório. Mas o glutamato vai excitar o quê? Então, o glutamato ele vai excitar um outro interneurônio, como nós podemos ver na imagem aqui, que é o neurônio GABAérgico. Então, ele vai excitar o neurônio GABAérgico. Como nós sabemos, os neurônios GABAérgicos vão produzir o GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então, quanto mais serotonina, mais glutamato. Quanto mais glutamato, mais GABA. Essa é a relação que existe entre eles. E o que é que o GABA vai inibir? O GABA vai inibir justamente neurônios dopaminérgicos. Por isso que o receptor 5-HT2A está funcionando como um freio da
liberação de dopamina, porque quanto mais serotonina se liga em receptores 5-HT2A, menos dopamina nós teremos, porque no final de todo esse circuito, o que vai ser estimulado é a produção do GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que vai inibir a liberação de dopamina. Então isso significa o quê? Se nós utilizarmos um antipsicótico atípico, vai se ligar no receptor 5-HT2A e vai bloquear e vai frear, ele vai frear a ligação da serotonina. Serotonina não se ligando, nós temos a inativação de neurônios glutamatérgicos, consequentemente nós teremos a inativação de neurônios GABAérgicos. Sem GABA nós não temos inibição dos neurônios dopaminérgicos, ou seja, o bloqueio de receptor 5-HT2A terá como consequência o aumento da produção e da liberação de dopamina. Um outro mecanismo também dos antipsicóticos atípicos é no receptor serotoninérgico 5-HT1A. Só que nós vimos anteriormente que o 5-HT1A funciona como um acelerador. Então, quando a serotonina se liga no receptor 5-HT1A, ele vai promover a liberação ainda maior de dopamina. Então, na verdade, os antipsicóticos atípicos vão se ligar no 5-HT1A, estimulando esse receptor. Ao estimular, vai aumentar a dopamina. Então, nós temos duas estratégias em dois receptores diferentes. Ao bloquear 5-HT2A, nós temos aumento de dopamina. Ao estimular receptor 5-HT1A, nós também teremos aumento de dopamina. E qual é o mecanismo pelo qual os antipsicóticos de segunda geração aumentam a dopamina estimulando o 5-HT1A? Então, 5-HT1A, nós podemos ver também nessa imagem aqui, é um interneurônio que se liga no mesmo neurônio glutamatérgico piramidal, mas ao contrário do receptor 5-HT2A, que estimula o neurônio glutamatérgico, a serotonina, ao se ligar nos receptores 5-HT1A, eles vão reduzir a sua ação, eles vão inibir o neurônio glutamatérgico. Então, nós podemos ver aqui que a serotonina foi liberada, interagiu com o receptor 5-HT1A, inativou o neurônio glutamatérgico. Sem neurônio glutamatérgico, nós temos inibição GABAérgica. Com a inibição GABAérgica, nós temos a ativação dopaminérgica. Funciona pelo mesmo circuito, só que o efeito ele é diferente. Enquanto que o 5-HT2A estimula o neurônio glutamatérgico, o 5-HT1A ele vai inibir o neurônio glutamatérgico. Então nós podemos diferenciar os antipsicóticos de segunda geração olhando para essa fórmula aqui. Eles têm afinidade por D2, eles têm afinidade por 5-HT2A, e o que diferencia os antipsicóticos de segunda geração é exatamente essa proporção de afinidade. Alguns têm uma afinidade maior por D2, outros têm uma maior afinidade por 5-HT2A, outros vão ter uma afinidade maior por 5-HT1A, o que vai tornar eles diferentes, como veremos mais adiante. E uma outra diferença também dos antipsicóticos atípicos, nós vimos anteriormente que os antipsicóticos típicos precisavam pelo menos de 80% de ligação aos receptores D2 para ser observado o efeito antipsicótico, mas bloquear 80% dos receptores D2 em todas as vias dopaminérgicas irá não só produzir efeitos antipsicóticos, como reações adversas relacionadas com o bloqueio desses receptores em vias que não havia necessidade de bloquear. Mas os antipsicóticos atípicos precisam, para ter um efeito antipsicótico, precisam de um bloqueio, precisam de uma proporção de bloqueio menor, já que eles têm efeitos secundários no circuito serotoninérgico. 80% do bloqueio já produz efeito antipsicótico, mas como há necessidade dos mesmos 80% para produzir síndrome extrapiramidal, além de hiperprolactinemia, nós podemos dizer que os antipsicóticos de segunda geração acabam sendo mais seguros, porque os níveis necessários para produzir efeito antipsicótico são níveis menores, pelos seus efeitos secundários auxiliarem o efeito principal, são menores do que aqueles necessários para produzir efeitos adversos em outras vias dopaminérgicas. Podemos ver nesse gráfico aqui. Aqui nós podemos ver algumas diferenças